contar nesse vídeo como eu fiquei um tempo depressiva e como eu me curei. Mas era respirar na alma, a minha alma estava sufocada e eu já comecei a respirar. E tem o dia, a hora, não desista, não perca a sua vez na fila, porque vai chegar a tua vez e Ele vai te socorrer. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem, não desista. Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, e espero que com vocês esteja também. Mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Diga amém, que significa assim seja, gente. E assim será sobre a tua vida, bênçãos sem medidas. Amém, glória a Deus. Gente, eu sou a Cris, do canal Dia a Dia da Cris. Muitos me conhecem e estou me apresentando porque chega pessoas novas no vídeo, né, no canal. E aí eu vim aqui, gente, eu tava fazendo minhas coisas do dia a dia de casa, né? Minhas tarefas de casa, e queimou no meu coração de falar pra vocês um assunto muito sério, né? Que é depressão. Gente, eu não entendo como um psiquiatra, como um psicólogo de depressão, mas eu vou contar nesse vídeo como eu fiquei um tempo depressiva e como eu me curei. E como eu fiquei boa, livre desse mal. Então, como eu fiquei depressiva? Começou assim. Eu estava grávida do meu filho mais novo. Eu tenho 2 filhos, gente. Uma de 11 e um de 5. Um menino de 5 e uma menina de 11. E aí eu estava grávida do Davi. Foi uma gravidez muito complicada. Vou deixar aqui no link, o link na descrição do vídeo do meu testemunho que eu deixei já aqui no canal, tá bom? Pra eu não ficar perdendo tempo falando totalmente o que aconteceu. Se você quiser saber detalhes, você vai lá na descrição e tá lá. Vou deixar. Eu estava grávida do Davi. E aí, gente, pra resumir, a gravidez do Davi foi bastante complicada, mexeu muito comigo. Por quê? Porque ele ficou atravessado debaixo das minhas costelas, a barriga toda embaixo, só líquido, e ele foi, eu não sei como foi que essa criança fez, que ele foi parar debaixo das minhas costelas, atravessado, e ficou lá enganchadinho, não conseguia sair, médico não conseguia tirar, eu mexia o tempo todo, ele ficou lá, como tivesse alojadinho lá, ou preso lá, e isso foi me agoniando cada vez mais, porque a sensação que eu tinha era como eu tivesse com uma cinta me apertando. Imagine você, mulher, que usa cinta para fazer aquela cintura bem apertada. E aí você quer tirar, você tira. Mas e quando é uma gravidez? Quando aperta por dentro, a gente não pode fazer nada. E eu ficava agoniada. E os dias se passavam e eu ficava cada vez mais sufocada e agoniada. Para você ter uma ideia, até para dormir, gente, eu tinha que dormir com remédio. Durante o dia eu não podia deitar, à noite também não, porque eu ficava sufocada. E aí o médico passou um remedinho natural que eu apagava à noite, então eu conseguia dormir deitada. Senão eu ia ficar muito debilitada se eu não dormisse à noite. E foi essa gravidez toda complicada, isso mexeu muito com o meu psicológico. Pra você ter ideia, eu tenho uma agonia só de imaginar que eu tô presa numa caixinha ou num elevador, ou eu tenho isso, essa fobia. E aí acontecia isso dentro de mim, e era o meu filho, né? E eu tinha que suportar aquilo, e às vezes era insuportável. Só pra você ter uma ideia, eu sempre ficava sentada do 7º mês para o 8º, eu sempre ficava sentada, porque se eu tentasse andar um pouco mais por dentro de casa mesmo, assim, se eu andava, certo? Mas se eu andasse um pouco mais do meu limite, ele começava a querer se agitar dentro de mim, aí ele começava a abrir as perninhas, mãozinha, e aí comprimia mais ainda os meus órgãos por dentro, porque o lugar que ele estava era muito estreitinho, debaixo das costelas, né, gente? E aí eu ficava já sentindo aquela dor na barriga, eu tinha que me sentar imediatamente. Passei praticamente um mês, o tempo todo sentada, sem fazer nada dentro de casa. Ficava aqui na casa da minha mãe e isso foi me angustiando. Nem terminar o enxoval
do meu filhinho, do meu bebê, eu podia, porque eu não podia estar andando, né, grande espaço. Então, para resumir, foi isso, gente. Isso me causou primeiramente ansiedade. Eu fui várias vezes para o hospital com crise de ansiedade, sem ar. Realmente o meu ar era pouco, porque como ele estava aqui, ele comprimia, né, tudo aqui em cima. Mas dava para respirar. Mas quando eu parava para pensar que aquilo ali estava me sufocando, quando eu me distraía, eu ficava bem. Quando eu parava para pensar que aquilo estava me sufocando, aí eu ficava mais sufocada ainda e dava crises. Fui várias vezes para o hospital com crise de ansiedade. Aí causou ansiedade, tive o bebê, tive que tirar o meu filhinho com 8 meses. Isso já mexe com a gente, né? Você ter que tirar o seu filho com 8 meses, isso não é fácil para uma mãe. Mas foi uma decisão do médico, porque se passasse mais do que isso, o meu filho ia ficar sufocado, ele não tem espaço para crescer. E você sabe, quem é mãe, do 7º mês para o 8º, a criança desenvolve, ela engorda e tudo. E aí foi decidido tirar, gente. Eu já estava chorando nos prantos, tanto porque ia tirar ele antes do tempo, e também eu não aguentava ficar com ele mais dentro de mim, estava muito apertado. E aquela agonia toda, imaginem como isso não mexe com a mente de uma mulher. E logo eu que sou sensível, tudo choro, tudo boto assim. Gente, eu sou tão sensível, sabe? Eu me compadeço com as coisas, sou mais sensível do que o normal. E aí isso mexeu muito com a minha cabeça, com a minha vida. A minha vida estava, né, de perna pro ar nesse momento. E aí mesmo que eu orasse, mesmo que eu clamasse ao Senhor, mas aquele sufoco não saía, né? Só se tirasse o bebê. O médico decidiu tirar o bebê para o meu bem, para o bem do bebê. E ele prometeu que o bebê passaria no máximo 3 dias na UTI. Fomos para o hospital, tirou o bebê. E o bebê, gente, passou 19 dias na UTI, porque o pulmãozinho dele estava imaturo. Isso tudo mexendo com a minha mente. Eu operada, eu visitava o meu filho, e por causa do remedinho que eu tomava para dormir, que era necessário, não tem aquela conversa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu tinha que tomar, gente, o remédio para dormir, para ficar bem, tanto para minha saúde como a dele. Eu tinha que dormir à noite, senão eu ia acontecer o quê? Eu não sei nem o que iria acontecer se eu não dormisse à noite. E aí o médico passou esse remedinho e de qualquer forma eu acho que atingiu a ele, né? E aí o meu filho na UTI, ele ficava praticamente, ele respirava por aparelhos, depois tiraram os aparelhos e tal. Você vai saber com mais detalhe no vídeo que eu testemunhei. Eu só tô dando uma pincelada aqui para você entender o que causou a depressão. Minha não, do cão. Eu mesmo não quero isso não, mas já fiquei boa e não quero não. Então não é minha, não é de ninguém. É uma coisa que vem, é uma coisa, né, que machuca a gente e fica, mas isso tem cura, gente. E aí, pronto. Aí passou os dias lá, mas o meu filho conseguiu sair da UTI. Aqui em casa, quando ele já estava aqui em casa, então o que aconteceu na minha mente? Toda aquela trajetória que eu passei, aquele sofrimento, ficou impregnado, ficou aqui, ó, dentro da minha mente e do meu coração. Eu me culpava, porque durante o período que o meu filho estava na UTI, eu me culpava, eu dizia, para que eu fui engravidar? O meu filho sofreu, eu sofri também, tudo porque eu quis engravidar. Eu me culpava, gente. Hoje eu não pensaria dessa forma, porque eu quis engravidar e eu não sabia o que ia acontecer, né? Então eu não me culparia. Mas naquele momento que eu já estava naquele bolo de sofrimento, ali naquela nuvem, eu me culpava, sei lá, era só vinha aquelas coisas que eu vivia, ficava remontando na minha cabeça o tempo todo, na minha vida. E aí, gente, se ouvir alguns gritos, é o Davi brincando ali com a Eduardo. O Davi, novinho aqui, quem conhece, o Davi é grandão, sadio, gente, Deus é bom. E aí eu achava, gente, quando o meu filho estava na UTI também, que o meu filho ia morrer, né? Vinha esses pensamentos de tanto sofrimento que eu enfrentava
um sofrimento atrás do outro, parecia que não tinha trégua. Então a minha cabeça ficou bombardeada de pensamentos negativos, porque eu só estava vivendo coisas ruins. Era um período muito ruim, foi uma tempestade que passou na minha vida. Então eu achava que o Davi ia morrer. E aí é que me atingiu, eu ficava chorando em casa. Isso quando ele estava passando os 19 dias lá, os 19 dias lá na UTI. E aí, gente, foi isso tudo. Então, isso eu fui bombardeada, né, por pensamentos, eu fui bombardeada por sofrimento, por passar tantas coisas. Quantas mulheres não passam por isso, por alguma tempestade na vida, e depois que ela sai daquela tempestade, aquilo fica na mente, no coração, parece que você está remontando direto aquilo, o que você viveu. Isso aconteceu comigo. Aí deu o que, gente? Depressão. Já não era mais ansiedade, eu entrei numa nuvem de depressão. E aí eu ficava triste, sim, aí o meu filho já em casa, e eu triste. Quais são os sintomas que eu sabia que eu estava com depressão? Eu falei o que causou depressão na minha vida, e agora eu vou dizer o que me fazia ter a certeza que eu estava depressiva. É porque eu acordava pela manhã, já sem vontade. Quando eu abri os meus olhos, gente, eu já não sentia vontade de levantar, não sentia aquela paz no coração, eu sentia muita tristeza, sabe? Parece que eu ainda estava vivendo aquilo não conseguia, eu já estava vivendo, já estava tudo, ó, já tinha baixado a tempestade, só que na minha cabeça eu não conseguia sair daquelas nuvens de pensamentos, de lembranças negativas, eu estava afogada, eu estava assim, ainda naquela nuvem, sabe? Na minha cabeça eu não conseguia sair. Eu via que estava tudo calmo, o meu filho fora de perigo em casa, eu bem, só que aqui eu via. Mas dentro do meu coração e da minha mente era diferente, eu não conseguia botar o que eu estava vivendo dentro do meu coração. As lembranças me atormentavam. E aí, gente, eu acordava, como eu estava dizendo, eu acordava de manhã e já sentia aquele, né? Aquela angústia no peito, sem vontade de acordar. Aí, gente, eu sabia que eu tava com depressão. Outras coisas também, eu não sentia vontade de me arrumar, de cuidar da minha casa. Era uma coisa assim que eu só tinha vontade de ficar parada, sei lá. E outra, eu sentia muitas coisas que eu sabia que eu estava com depressão. Aí o que eu fiz? Eu pedi o meu esposo para me levar no psiquiatra, no meu desespero. Eu via os meus filhos aqui, a Eduarda bem, meu esposo, o Davi no berço, fora de perigo, sadio, e eu não conseguia sair daquela nuvem, mas eu tinha consciência que eu queria voltar ao normal, eu queria cuidar da minha casa, eu queria cuidar dos meus filhos, mas eu não conseguia, parecia que eu estava numa bolha e eu queria sair, e parecia que não tinha uma abertura para mim sair, eu queria sair, eu não conseguia, gente. Então eu sabia, aquela tristeza, aquela falta de ânimo terrível, e aquilo tomava conta de mim. Então eu disse, eu queria tanto cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, tá tudo bem, mas por que eu sinto isso? E chegou ao ponto de eu pedi o meu esposo para me levar num psiquiatra. Pronto. Ele me levou no psiquiatra, eu contei a minha história, ele disse, eu contei o que eu estava sentindo no presente, ele me pediu para contar o que eu sentia no dia a dia, e aí ele diagnosticou, você realmente está com depressão pós-parto. E aí tudo bem, ele passou a medicação para amenizar aquela dor que eu sentia. Não tinha motivo mais de sentir aquela dor, mas eu estava sendo alimentada por um passado recente que eu tinha vivido e foi terrível, gente. No testemunho eu conto com detalhes, e vá lá e assista para você entender o que é que eu passei. Porque outras pessoas vendo por fora é uma coisa, mas você vivendo é outra. Cada um tem um limite, cada um tem uma força, e a minha força eu acho que é pequena, gente. O negócio que eu passei foi muito grande para mim, né? Eu nunca tinha passado nada igual.
E aí ele passou o remédio, gente. Quando eu comecei a tomar o remédio, eu não conseguia, eu engolia, mas depois eu vomitava. Tentei tomar o remédio por 2 vezes, eu sentia um mal-estar terrível. Não era depois de algumas horas que eu tomei o remédio que eu vomitava, eu vomitava na hora. Quando eu engolia, não chegava nem no sangue para me sentir aquela agonia, eu não sabia o que acontecia. Eu tentava engolir, daqui a pouco dava um mal-estar, uma agonia, botava tudo para fora. Não consegui tomar a medicação. Eu disse, agora, meu Deus. A medicação era a minha esperança. Tinha Deus? Tinha. Chorava o tempo todo nos pés do Senhor e tudo, mas só que eu não via, assim, chegar uma resposta de Deus imediatamente. Mas o remédio já estava sendo a minha segunda opção depois de Deus, né? Mesmo clamando, eu queria tomar remédio. E aí, gente, agora eu vou contar como foi que eu me livrei. Isso eu contei a causa, né, do que causou a depressão em mim, pós-parto, e como eu me livrei dessa maldita depressão que machuca muito a gente e rouba da gente a vontade de viver, de cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, desestimula a gente totalmente de viver com alegria nessa vida, né? E aí, gente, eu peguei e fazia o quê? Eu assisti, antes de ter depressão, o meu esposo também teve e ficou curado. Então eu sabia mais ou menos algumas coisas que o meu esposo falava pra mim, como ele se ajudou. Porque tem a parte da medicação e tem a parte a nossa parte. O que a gente tem que fazer também, não tem que ficar de braços cruzados, deixar ela tomar conta da gente e só se conformar com a medicação. A gente tem que lutar pra sair de dentro daquele buraco, daquela nuvem, sabe? Aí eu sabia algumas coisas, porque o meu esposo tinha passado, e aí eu fui colocar em prática. Uma das coisas, gente, é você distrair a sua mente. Porque você está vivendo naquela nuvem de pensamentos que você viveu por alguma coisa, né? Aquilo que te atingiu fica na sua mente. Às vezes você nem tá pensando, mas tá na mente e no coração. Não saiu. Tá a mancha lá. Às vezes é a mágoa, alguma coisa, uma traição que a gente teve do esposo e tal. É alguma coisa forte que a gente viveu, muito, que nos fez sofrer muito. E ali, mesmo se a gente pensar todos os dias, aquilo fica impregnado no nosso coração. Fica ali como fosse uma mancha, né? E aí, gente, o que aconteceu? Eu segui os conselhos, eu sabia como o Iguinho, que é o meu esposo, tinha se livrado, tudo que ele fez, o conjunto de coisas, e aí eu fui colocar em prática. Uma das coisas era distrair a minha mente. Eu acordava de manhã com aquela angústia, não queria levantar, me sentava na cama e ficava assim. Senhor Jesus, me ajuda a levantar dessa cama. Senhor, me dá ânimo, me dá alegria, Senhor. Aí eu ficava clamando ao Senhor, até sentir a paz chegar, porque eu já acordava com aquela amargura, sabe? Não tem aquela amargura na alma que dói? Pronto. Eu acordava assim. Aí pergunte por quê, mas era por quê, Cris? A amargura, se você já estava bem? Não sei. Eram os pensamentos ainda que estavam no meu coração e eu queria tirar. Mas como ele estava encobrindo ali impregnado no meu coração, eu não conseguia, ele estava tomando o espaço da alegria que eu estava vivendo no presente. Então o passado estava interferindo no meu presente. Meu presente já estava calmo, já estava tudo bem, tudo fora de perigo, só que o passado estava sujando o meu presente e eu não conseguia viver aquela alegria no momento. Aí, gente, eu ficava na cama. A primeira luta era quando eu acordava. Sentava e ficava, Senhor, clamando, clamando. Aí eu sentia no meu coração a vontade de louvar o Senhor. E eu cantava um hino de pedir ajuda ao Senhor. Sempre assim, falando da minha alma, que o Senhor me ajudasse. Eu tinha hinos na minha cabeça, que sempre eu cantei, né, na igreja desde 17 anos.
E você veja, gente, cantei, sempre fui evangélica, sempre fui seguidora de Cristo, mas isso não impediu de uma depressão me atingir num momento muito difícil da minha vida. Isso não é demônio, isso é algo que você vive e você não consegue sair dessa nuvem, mas quando você tem que clamar sim ao Senhor e fazer algumas coisas para sair dessa nuvem. Olha o que eu fiz. Pega o bizu aí. E aí, a primeira coisa, como eu disse, eu ficava clamando, aí eu cantava o hino que viesse pedir socorro ao Senhor para minha alma. E quando eu cantava aquele hino uma vez, 2 vezes, até 3 vezes, eu só parava de cantar quando eu sentia a paz chegar. Era como eu sentia aquele bálsamo que vinha tirando aquela amargura naquele momento. E aí eu dizia, glória a Deus, obrigado, Jesus, por esse bálsamo, né? O bálsamo, para quem não sabe, é como fosse um remédio para a ferida. Tá doendo a ferida, vem aquela pomadinha, aquele remédio e para de doer. Pronto, o bálsamo vem do céu, gente. E o Senhor mandava naquele momento o bálsamo para mim. E aí eu me levantava e eu dizia, vou lutar. Aí como aqui eu não conseguia cuidar do meu filho, que ele era prematuro, e ele precisava da minha atenção, só que no momento eu não podia cuidar dele só. Eu tinha uma pessoa aqui me ajudando, que era de alta confiança, prima do Iguinho, e estava trabalhando aqui na minha casa nesse período. Ela ficava com o bebê, com a minha filha, cuidando da casa, e eu ia lutar pela minha felicidade, pela cura dessa depressão, para poder cuidar da minha casa, né? Porque no momento eu não estava conseguindo. Pegava o carro, andava, pedia o Iguinho para passear comigo. Tinha vez, gente, que eu pegava o carro e ficava rodeando assim o bairro. Aí eu parava, olhava para o céu. Se eu visse um passarinho cantando numa árvore, eu parava e ficava observando. Eu ficava tentando pegar imagens da natureza, imagens boas para ficar na minha memória, para substituir por aquelas memórias terríveis que estavam na minha cabeça. E aí eu lutava o dia inteiro, aí chegava em casa, andava um tempo, chegava em casa, evitava, uma coisa muito boa, evita de ver coisas ruins na televisão. Aí eu botava uma pregação que viesse me dar autoestima, me ajudar, né? Eu pedia a Deus, Senhor, me direciona a algo que passa na televisão, que alguém fale comigo da parte de Deus. Gente, não tem aquele negócio, aquele desespero, alguém me ajude. Eu ficava desse jeito, vendo coisas, como tivesse, a minha alma estava pedindo ajuda, então eu queria uma resposta de Deus, eu queria a cura, eu ficava tentando na televisão, andava em tudo. Se eu tivesse num lugar e alguém falasse de coisa ruim, eu já saía imediatamente dali, porque eu já estava tão bombardeada, tão ferida, que as coisas me atingiam de uma forma mais forte. Se tivesse uma roda de gente falando de coisa ruim, todo mundo ouvia, dava gargalhada, não atingia, mas eu que estava ferida, já a ferida ainda estava aberta, eu que estava bombardeada, tinha recentemente saído de uma tempestade muito grande, uma guerra, sabe, assim, na minha vida, e aí aquilo me atingia, vinha tudo pra mim, eu saía dali arrasada, parece que eu tomava a dor da história da pessoa que não tinha nada a ver, eu nem conhecia, eu levava tudo dentro de mim. Então eu evitava de estar no meio dessas rodinhas, dessas conversas, evitava de ver coisas ruins na televisão. Sempre botava na televisão aquela natureza, aqueles passarinhos. Tem a natureza que você bota no YouTube, natureza, aí vem aqueles vídeos lindos de praias, de montanhas, de animais. Ai, gente, eu assistia, eu dizia, tudo que é bom vou botar no meu coração para que essa sujeira saia. E não parava de clamar, não parava de ir para a igreja. Era a luta o dia inteiro. Tinha dia que eu ia dormir cansada de lutar o dia todinho para não vir os pensamentos, as lembranças ruins. Sabe, eu lutava o dia todinho. Uma das coisas é essa, lutar. Quando o inimigo queria botar alguma coisa na minha mente, em segundos eu tirava. O meu esposo dizia, uma das coisas que você vai conseguir vencer essa depressão é porque o inimigo sabe que você tá assim e ele vai botar ideias na sua cabeça e em segundos, menos de 1 minuto, você tem que tirar e distrair a sua mente para outra coisa boa.
Então, quando vinha pensamentos ruins, eu na mesma hora eu pensava em uma coisa boa e já fazia não sei o que, aí já pensava outra coisa e já fazia outra coisa. Se você deixar aquilo entrar no seu coração, a bola de neve vai crescendo, sabe? E ele sabe que o inimigo, ele fica lançando coisas ruins para você pensar, e aí você vir entrar mais ainda naquela nuvem, se aprofundar naquele buraco cada vez mais. Você tem que lutar para daquele nível você não se afundar mais, você subir. Isso eu lutava o dia inteiro. E às vezes eu me sentia cansada de lutar, sabe? E eu ia conseguindo, sabe, gente? Eu via que eu tava conseguindo. Pedia oração a pastor. Eu lutava tudo isso. Eu orava em casa. Eu pedia oração a pastor. Não consegui tomar remédio. Não foi o remédio que me curou, foi Jesus. E aí, eu também fazia o que, gente? Pra me distrair. Só uma paradinha aqui. Voltei, porque quem é dona de casa para aqui para ver alguma coisa da casa, depois volta. Sim, gente. Aí o que foi a chave de ouro? Ah, Cris, você fazia isso tudo, mas não conseguia, gente, eu tava lutando. Quando a gente tá lutando, é como aquela história, quem procura acha, quem bate na porta, a porta se abre. É desse tipo, eu tava ali lutando, né? Eu tava lutando e Deus estava vendo o meu esforço. Gente, Jesus nunca falha, ele manda o socorro na hora certa. Ele tem providência para aqueles que lutam. Tem gente que tem depressão e cruza os braços e diz, eu tô depressivo, aí toma remédio e se conforma com o remédio. Eu não consegui tomar remédio, mas eu lutava, gente. A gente tem que lutar, gente. A gente tem que lutar por nossa vida, né? E aí, o que é que eu fazia? Era clamando a Deus. Enquanto o milagre não chegava, enquanto a providência não chegava, eu lutava. Eu dizia, eu não vou descer mais nesse buraco, não. Uma das coisas que vinha na minha cabeça, um sintoma da depressão, que você sabe que tem depressão, o que eu sentia, né, gente? Ó, gente, tudo que eu tô falando aqui, não sei, na verdade, assim, eu sei que depressão é excesso do passado. Eu sei que ansiedade é o excesso do futuro. E eu tive depressão e tive ansiedade. Tô contando aqui o que eu passei e o que eu fiz pra me livrar disso, né? Eu não tô aqui falando como você deve fazer, que você deve parar de tomar o remédio, nada disso. Continue tomando, mas pega as dicas que eu tô te dando do que eu fiz na minha vida pra adotar também, que é lutar, né, pra lutar pela tua vida, e pega alguma coisa. Eu tenho certeza que Deus está falando aqui com alguém, né? E eu não tô dando dicas, nem ensinando como psicóloga, nem como psiquiatra, nada disso, gente. Eu sou uma dona de casa que teve depressão e ansiedade. Eu tô contando pra vocês a minha história e como eu fiz, como eu adquiri esse mal e como eu fiz pra me livrar dele. É só isso, tá bom? Para ajudar vocês, para ninguém aqui ficar dizendo, ela tá ensinando no seu, não tô ensinando nada, tô contando a minha história. E aí, gente, uma das coisas que vinha na minha cabeça também, que eu lembrei agora, eu olhava para os meus filhos e dizia, eu vou morrer. Eu tinha essa sensação, vinha uma flecha, uma voz do inimigo dizendo assim, ele se aproveitando, né, que a gente tá naquele sofrimento, naquela tempestade toda, aí o inimigo, ele se aproveita de todas as formas, ele não vai perder a oportunidade de soprar no seu ouvido. Por isso, pega o bizu de pegar aquele sopro que ele deu e tirar imediatamente. Em menos de 1 minuto, você tem que jogar na lata do lixo aquele pensamento. Não vai deixar ele ficar na sua mente, no seu coração e virar bola de neve, não. Um dos pensamentos era que eu ia morrer porque eu tava com câncer, eu tava com alguma doença. Não tinha certeza se era câncer ou alguma doença, mas eu achava que eu ia morrer. E aí o que eu fazia? Quando vinha isso, aí eu já sabia o que o Iguinho me deu a dica, ó, tira imediatamente da cabeça. Eu já ficava dentro de mim, tá amarrada e repreendida em nome de Jesus. Aí eu pegava, já pensava em outra coisa e ficava lutando. Como eu disse, eu lutava. Não deixava essas coisas entrar no meu coração. Só que a agonia era que vinha de novo. Aí eu lutava de novo. Depois vinha de novo.
Como eu me livrar disso, gente? Aí eu ficava, ai meu Deus, é como eu estivesse limpando, aí vem a sujeira de novo, aí eu tenho que limpar. Isso cansava. E eu dizia, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Jesus. E eu não parava de clamar o dia inteiro no meu coração, Jesus, me socorre, Senhor, me ajuda. E aí, gente, Deus mandou ajuda, porque Ele escuta. Você pensa que Deus está dormindo? Deus escuta o nosso clamor, Deus escuta o nosso grito de angústia, de socorro, Ele escuta. Só que você tem que entender que tem o dia, a hora dele mandar o socorro, gente. Eu sabia disso, né? Eu já sabia, porque eu desde 17 anos, eu tenho hoje 46 anos, gente. Mas desde 17 anos que eu tô na igreja, eu aprendi na palavra de Deus que Deus tem um momento de responder, de ouvir tua oração, de mandar um milagre, o socorro. Então, eu tava me virando do jeito que eu tava lutando, mas eu sabia que a qualquer momento Deus ia mandar o meu socorro. Enquanto Ele não mandava, eu tava me virando, né? Me socorrendo, fazendo do jeito que eu pudesse. E aí, como foi o socorro que Ele me mandou? Na igreja que eu tava, aí tinha uma missionária, né? Tem uma missionária lá que tinha vindo do Rio de Janeiro. Posso até dizer o nome dela aqui. Missionária Beatriz, minha amiga maravilhosa. Um beijo pra você, eu te amo, porque Jesus enviou você do Rio de Janeiro pra me socorrer, minha filha. Olha, Jesus, gente, mandou a mulher vir do Rio de Janeiro para Arapiraca, os Cafundó do Judas, que é aqui, pra uma missão. Ela tem a igreja dela aqui hoje, mas ela estava nessa igreja que eu estava também. Hoje eu estou na Assembleia de Deus, mas eu estava em outra igreja, né, que é a Batista Filadélfia. E aí, gente, ela estava nessa Batista Filadélfia também, passando um período lá. E aí, o Espírito Santo disse assim no meu coração. Tava tendo um negócio lá, umas aulas que ela tava dando, e tinha bastante mulheres, eu tava no meio. Aí o Espírito Santo disse assim, fala com ela, pede a ela para conversar com ela. Aí quando ele falou isso, eu disse, meu Deus, eu falar com a missionária Beatriz, eu nem conheço ela, eu tenho vergonha dela, ela veio do Rio e tal. Ela nem me conhece direito. Aí o Senhor ficou no meu coração. Vá falar com ela, vá falar com ela. E terminou aquele negócio que ela tava fazendo lá, nos ensinando na igreja. E eu fiquei assim, beirando ela e com vergonha de falar, só sei que eu falei. Missionária Beatriz, eu posso falar com você? Ela quer falar bem gentil, ela é maravilhosa, é minha amiga até hoje, gente. A gente nunca parou de ter amizade, ela ora por mim, eu oro por ela. E aí eu vou na igreja que eles abriram, canto lá, o meu esposo leva a palavra, a gente tem uma amizade muito linda. E aí eu amo essa mulher, sabe? Essa mulher Deus enviou para ser minha amiga mesmo, minha irmã aqui na fé de caminhada. Aí, gente, eu peguei e falei com ela, ela queria, na hora, era 12 horas, né, do dia, ela tinha que ir pra casa, mas a mulher tão de Deus que ela disse, quer conversar agora, Cris? Eu disse, não, agora não, que você vai fazer seu almoço, vai almoçar em algum lugar, é hora de almoço. Aí ela disse, hoje mesmo, pode ser 6 horas, ia começar o culto 7h30 da noite, e ela disse, quer vir 6 horas? Ela viu. Deus já estava tocando nela, o Espírito Santo. Ela viu a minha necessidade. Ela não sabia de nada, mas o Senhor estava usando ela. E não era para amanhã, eu estava pedindo ajuda, era para ontem, gente. Aí ela pegou e disse, eu disse, quero 6 horas da noite, tá combinado. Quando eu cheguei na igreja, gente, 6 horas, eu vim embora. Quando eu cheguei na igreja, a mulher já estava lá, assim, ó, com a Bíblia me esperando. 6 horas, então ela chegou antes de 6. A gente foi para a escolinha das crianças que tem lá na igreja e eu comecei a contar. Ela disse, me conte a sua história, o que você sentir no coração, fale. E eu fui falando tudo, gente. Não só o que aconteceu do Davi, mas a minha trajetória na igreja, que eu tenho um chamado de louvor e tal. O quanto eu já, né, enfrentei barreiras. Aí contei o que eu passei do Davi, contei tudo. Em 1 hora eu falei a minha vida inteira, que as vozes que eu ouvia, que eu ia morrer, tudo, gente, tudo que eu sentia, a angústia, tudo que eu contei pra vocês aqui, muito mais eu contei pra ela. Depois que ela ouviu tudo, ela foi clara comigo, ela disse, Cris, tudo isso que você tá passando é porque Deus tem um propósito na tua vida.
E aí ela começou a falar. E ela falou da minha vida espiritual, coisas que só eu e Deus sabia. E, gente, uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui. Quando eu engravidei do Davi, eu tenho um ministério de louvor. E Deus me chamou para louvar, né? Eu tenho esse chamado. E aí, quando eu engravidei do Davi, eu disse para Deus: Senhor, eu quero parar o meu ministério, quero cuidar só da minha casa, quero cuidar da minha vida, os meus filhos e tal. E aí eu disse para Deus que eu ia me aposentar. Olha que loucura! Quem tem os chamados aí não pode se aposentar. Ou Deus aposenta você, ou você tem que morrer cantando e tal. Você se aposenta lá na glória, né? E eu disse a Deus isso, que eu ia me aposentar. Olha como eu sou ousada. Aí eu falei isso pra ela também tudo. Aí depois que eu falei, ela disse: Cris, o inimigo, ele sabe que você tem um chamado. E aí falou muitas coisas do meu chamado, que eu tinha tido uma decisão errada, que eu podia muito bem cuidar da minha casa, dos meus filhos, e sem abandonar o meu ministério de louvor e tal. Explicou tudo pra mim. Aí disse que eu tava passando uma tempestade realmente e que o inimigo tava se aproveitando dessa minha fragilidade, de tudo que eu passei emocionalmente e tal. Me explicou muita coisa, abriu. Gente, parecia, era o Espírito Santo, tava tão ali, né, presente. Se ele mandou conversar com ela, é lógico que ele queria usar a pessoa dela pra me ajudar. Pra você ver, Deus usa de alguma forma, mas ele chega com o socorro, ele chega com a ajuda, né? No momento certo. Então não se desespere, vai chegar a sua vez, só fique clamando e espere o socorro do Senhor. Aí, gente, ela ouviu tudo, né? Me explicou tudo o que ela falava. Gente, entrava de um jeito na minha mente e no meu coração. Parecia que estava abrindo um leque de ideias. Parecia que antes de ela falar, eu só enxergava assim, ó. Quando ela começou a falar, através do Espírito Santo, a minha mente começou a se abrir, o meu coração se abrir. E eu fui sentindo, sabe, o meu corpo queimar com a presença de Deus. E Deus foi agindo naquele momento, sabe? Aquela conversa foi renovadora para mim. Foi libertadora. Gente, Deus estava agindo ali através dela, do Espírito Santo. E eu fui sentindo a glória de Deus. Ela foi falando e eu fui me libertando. Parecia que aquela bolha, aquele saco que eu disse a você, que eu tentava achar uma brechinha para sair. E eu tava sufocada lá dentro. Eu não conseguia achar a saída, uma brechinha. Gente, quando ela falava, parecia que estava abrindo assim, ó, aquela bolsa, e eu já estava conseguindo respirar, mas era respirar na alma. A minha alma estava sufocada e eu já comecei a respirar. Eu choro assim, gente, porque eu não tenho nada assim mais com o meu passado, mas eu sei que muitas pessoas estão vivendo isso que eu vivi, e Deus vai te alcançar. Ouça o que eu estou te dizendo, Deus vai te alcançar. Continue clamando, não desista, porque o nosso Deus é um Deus que ama os seus filhos. E tem o dia, a hora, não desista, não perca a sua vez na fila, porque vai chegar a tua vez e Ele vai te socorrer. E aí, gente, eu senti aquela bolsa se abrir, a minha alma começou a respirar novamente. E no final, para fechar com chave de ouro, ela orou em mim, eu senti a presença, sabe, tão forte de Deus. Aquela oração que ela fez em mim foi renovadora, eu senti queimar o fogo do Espírito Santo em mim. E aí eu saí dali, gente, de posse de vitória. O inimigo não, ela repreendeu o inimigo para não ficar mais dando ideia que eu ia morrer. Ela proibiu dele fazer isso. A mulher tem tanta autoridade que nunca mais, depois que ela orou, ele ficou dando ideia que eu ia morrer, sabe? E eu não senti mais isso, eu senti que a minha vida mudou a partir daquele dia. Eu comecei a cantar de novo na igreja, eu comecei a acordar com paz, e aí aquilo caiu por terra em nome de Jesus. E eu fiquei curada. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está falando com você. E para mim não se prolongar, eu vou terminar esse vídeo aqui e fica aí a mensagem. Eu tenho certeza que o meu testemunho vai te ajudar.
como eu adquiri, né? Como a depressão e a ansiedade me pegou e como eu fiquei boa. Foi dessa forma. Eu não sei como é a forma que Deus vai te alcançar, mas eu tenho certeza que Ele vai te alcançar. Pega os bizus que eu falei, pega as lutas que eu fiz. Não deixa o inimigo dar ideias e você ficar alimentando. Joga na mesma hora na lata do lixo essas ideias. Se você já tem depressão há muito tempo, luta pela tua vida. Bota o passado na lata do lixo. O meu passado eu decidi botar na lata do lixo. Quando ela conversou comigo lá, que abriu a minha mente, eu vi que eu tava direto trazendo à tona, me culpando, por eu ter sofrido, por o Davi ter sofrido. Eu me culpava e ela disse: Cris, para de se culpar, você não teve culpa de nada. E aí quando ela falava, abriu a minha mente e eu parei de me culpar. Foi uma decisão minha, eu parei de me culpar, eu parei de pensar no passado. Eu decidi jogar o meu passado na lata do lixo. Foi quando Jesus agiu, porque se você decidir sozinho não acontece nada. Às vezes você nem consegue botar na lata do lixo. Mas quando você decide: Senhor, não estou conseguindo, mas eu quero jogar tudo na lata do lixo, viver uma vida nova. E aí você decide isso e fica clamando ajuda. Deus vai enviar uma pessoa. Você vai parar em uma igreja ou conversar com alguém. Deus vai mandar ajuda, eu não sei como, a minha foi assim. Mas Deus vai mandar e Ele vai bater um martelo ali, aquela depressão vai cair por terra. A depressão que você está vendo vai cair por terra como a minha caiu. E é isso, gente. Deus vai chegar com socorro na tua vida, tá bom? Continua orando, clamando, chorando nos pés do Senhor e lutando pela tua vida, porque depressão não é para sempre. É algo que a gente vive, que fica querendo insistir os pensamentos, mas tem cura para isso e a nossa cura é Deus. E enquanto Ele não nos alcança, a gente tem que lutar pela nossa vida. Eu saí do buraco, hoje eu estou feliz com a minha família. O meu esposo também já teve depressão e ele também se livrou, ele se ajudou. Em outro vídeo eu conto como foi que ele se ajudou. A gente não deve só tomar remédio e cruzar os braços, a gente tem que fazer a nossa parte também. E Deus faz a dele, tudo junto, aí a cura vem e você fica livre para sempre. Gente, eu vou cantar um louvor para você. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aí para te ajudar. Tenha força. Tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá. Então, um beijo no seu coração, obrigado por você ter assistido até aqui esse vídeo. Envie esse vídeo para o grupo do WhatsApp. Não para que venha ter muitas visualizações, eu não me importo com isso, mas para que outras pessoas escutem essa história e você venha ajudar outras pessoas. E essas outras pessoas venham ajudar as outras e aí a glória seja de Deus e a gente seja feliz, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito. Eu também no canal mostro a minha rotina do dia a dia. Dá um passeiozinho aí no meu canal. Se você quiser, fica aqui comigo, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Então, um beijo no seu coração. E se você gostou do vídeo, também deixa o like se gostou. Se não gostou, não tem problema não. Então, tchau, um beijo no seu coração. Deus te abençoe grandemente.